Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? E aqui começa os 3 dias para a foto perfeita. E se você acha que não é possível mudar sua fotografia apenas em 3 dias, nessas aulas que preparamos para vocês, vamos te mostrar na prática como funciona tudo isso. Durante esses 3 dias, a gente vai te mostrar os principais pilares para compor uma imagem incrível. E o primeiro passo para sua fotografia ser transformada durante esses 3 dias que preparamos para vocês é acreditar no seu trabalho. Galera, a gente precisa acreditar no nosso próprio trabalho. A fotografia perfeita, ela começa nesse passo. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é: pratique tudo que a gente ensinar aqui. Aplique a regra do 1 por 1. É 1 hora de teoria e 1 hora de prática. A fotografia, ela evolui com a sua prática. Então, quanto mais você praticar, mais rápido você vai crescer na fotografia. Eu sei que você está muito ansioso para começar as aulas, mas nesse primeiro dia a gente não vai fotografar. A gente vai falar de algo que é muito importante, tão quanto a fotografia, que é a produção fotográfica, que é você produzir o seu ensaio fotográfico ou até mesmo a sua fotografia de evento bem pensada, tá galera? E falar de produção, a gente precisa falar de planejamento. E não existe uma fotografia bem feita se não for uma fotografia bem pensada, galera. E aqui a gente começa com esse passo de monte o seu briefing com o cliente. E briefing nada mais é do que você fazer uma pesquisa e conhecer um pouquinho do seu cliente, o que o seu cliente quer, o que o seu cliente gosta. Não adianta a gente imprimir apenas a nossa identidade se a gente não trazer um pouquinho da essência do seu cliente para o ensaio. Então o primeiro passo é esse: sente com o seu cliente, marque uma reunião e converse, entenda um pouquinho o que ele gosta, como ele quer, qual ideia ele está pensando do ensaio, e aí você junta a ideia do seu cliente com a sua ideia para montar aquele ensaio perfeito. É como eu falei, não adianta fazer um ensaio só pensando em você, fotógrafo, no que você gosta, se você não trouxer um pouquinho das características e do gosto pessoal daquele cliente. E uma das maiores vantagens de você trabalhar esse briefing, né, trabalhar essa pesquisa com o cliente, é porque você já começa a criar uma intimidade com o cliente e conhecer um pouquinho ele, né? Você conhece se o cliente ele é explosivo, se ele é alegre, se ele é mais tímido, se ele é calado. Por que que isso é importante, galera? Porque a direção, você precisa conhecer o seu cliente. E esse primeiro contato que você tem nessa conversa com o cliente, você entende perfeitamente o perfil dele, você já cria um laço de amizade com esse cliente e durante o ensaio será mais fácil dirigir, porque você sabe o que ele gosta, sabe o que conversar, sabe que assunto falar para deixar aquele ensaio descontraído, leve e tranquilo. Depois de você conhecer o seu cliente, agora sim é o momento de você buscar as referências. Calma, galera, não é o momento de fotografar ainda, é um momento de continuar planejando o seu ensaio, tá? Essas etapas, elas são muito importantes para que a sua foto, o seu ensaio, ele seja concluído com sucesso e da melhor forma possível. Então, as referências serão muito importantes para que você saiba o que fazer durante o ensaio. E quando eu falo de referência, eu estou falando tanto referência de poses, de looks, que a gente vai falar já já, de cenário, de acessórios, enfim, essas referências serão buscadas a partir do gosto do cliente. Por exemplo, se o cliente ele fala que ele gosta de flores, então você vai começar a buscar essas referências em ensaios com flores, em filmes que tem flores, em pinturas com flores. E aí, galera, eu já trago uma dica para vocês de onde buscar as referências. Hoje, a minha maior fonte de pesquisa buscando referência é o Pinterest, tá? O Pinterest. Gente, eu sei falar só em português, tá? É Pinterest. Então, esse nome que tá aparecendo aqui na tela. O Pinterest é perfeito para você buscar referência. E eu não falo só de referências fotográficas, mas eu falo de pintura, eu falo de arte, eu falo de... enfim, todo tipo de referência que você imaginar, você vai encontrar dentro do Pinterest. E aí não se limita só ao Pinterest, tá? Vai pro YouTube, vê clipe, vê filme, tudo isso vai estimulando a sua criatividade, né? E aumentando o seu acervo de referência, mesmo que você não esteja procurando alguma ideia naquele momento. Mas é legal a gente se alimentar dessas referências o tempo todo. Já entendemos o nosso cliente, já buscamos as nossas referências, tá na hora de começar a produzir e pensar no que levar para o ensaio, baseado nas nossas referências. E aí entra uma coisa super, hiper, mega importante para vocês estudarem e sempre que forem montar um ensaio,
pensa nisso, tá? Que é o famoso círculo cromático, a composição das cores. Galera, trabalhar as cores no nosso ensaio, tanto na hora de produzir o ensaio como na hora de manipular as fotografias no Photoshop, é muito importante para que você tenha um resultado incrível. E aqui eu mostro para vocês o círculo cromático e vou explicar rapidamente como funciona e o que eu utilizo desse círculo para compor meus ensaios. Geralmente, trabalhando dentro do círculo cromático, eu trabalho com as cores complementares. Existem várias combinações de cores, mas as cores complementares é a que eu mais utilizo hoje e é a que eu indico para vocês. Como, por exemplo, a gente vê aqui dentro do círculo que o complementar, né, que no caso é o oposto aqui do vermelho, é o verde. Aí eu já começo a colocar na sua cabeça para você perceber que tudo que acontece hoje no comércio, eu falo referente a propagandas, a grandes marcas, eles trabalham isso aqui. Como, por exemplo, no Natal. A gente sabe que hoje as cores predominantes do Natal é o vermelho, o branco e o verde. E aí você entende, ó, vermelho e verde. Por quê? Porque o vermelho complementa o verde. É a mesma coisa daqui. Eu estou numa floresta, se eu colocar um vestido vermelho na minha modelo, vai super combinar. Por quê? Porque o verde é complementar do vermelho. Outro exemplo é uma foto que eu fiz no estúdio da Júlia. Eu peguei ela com um vestido roxo e coloquei o amarelo. Por quê? Porque o amarelo é complementar do roxo. Então, sempre que você for montar um ensaio, pesquisa para onde você vai. E aí pesquisa que roupa você vai levar pensando naquele lugar, para você fazer uma combinação de cores perfeita. E dentro dessas combinações a gente tem o branco, né, que é a nossa cor coringa. Então essas cores neutras como branco, preto e cinza, são cores coringas que vão combinar em quase todos os lugares. E não importa onde você está, não importa a cor do fundo, a cor do ambiente, o branco, o cinza e o preto sempre vai funcionar muito. Mas o que vai diferenciar é o estilo da roupa, que é o que eu vou entrar agora o assunto falando de figurino. E falando de produção, a gente não pode esquecer dos nossos figurinos, os looks que compõem a nossa cena durante o ensaio. Galera, isso é muito importante para a gente ter uma imagem perfeita, né? Essa busca da imagem perfeita que a gente não vai conseguir nunca, né? Mas a gente tem que estar sempre buscando essa foto perfeita e o figurino também faz parte dessa busca, dessa foto incrível, tá, galera? E aqui eu trouxe um grande exemplo para vocês para mostrar na prática. A gente vai tentar fazer um conteúdo mais na prática possível aqui durante esses 3 dias. E o figurino, galera, como eu tô falando, ele tem tudo a ver com a cena. Aqui a gente tem um figurino meio que monocromático, né? A gente tem um preto, o branco, um pouquinho do azul quase cinza ali. Só que percebam que esse não é um figurino que combina nesse lugar. Por isso que é muito importante você conversar com o cliente, fazer esse planejamento e entender como é o seu ensaio fotográfico, como vai ser a ideia dele. Porque, por exemplo, a Luísa, né, que é a nossa modelo de hoje maravilhosa, minha sobrinha, ela tá com um look muito bonito, um look incrível. Mas ele é um look incrível street, né, um look incrível pra rua, pra fazer no asfalto e tal. Pra floresta, que é essa pegada que a gente quer começar agora, não tem nada a ver. Tem uma moto passando. Então aqui eu vou mostrar um pouquinho como foi a proposta pensada para esse momento. Aqui a gente pensou, digamos que eu conversei com a Luísa, ela falou que queria floresta, ela gosta de natureza e tal. E aí quando ela fala que gosta de natureza, eu já começo a buscar referências de fotos ou vídeos ou pinturas na natureza. E aí, nessas minhas pesquisas, eu vejo que o look mais usado na natureza são vestidos de camponesas, vestidos fluidos, né? O vestido fluido, ele é muito bom porque ele funciona em tudo. Tipo, na rua, na natureza, na praia, em todos os lugares, o vestido fluido, né, de manguinha, ele sempre vai funcionar, principalmente em ensaio feminino. Aqui, ela veio com um look de propósito, né? Só pra gente mostrar pra vocês que esse look é um look que não rola nessa locação. E até rolava, se eu colocasse o quê? Um carro perto dela, ou alguma casa destruída, algo do tipo que ligasse ao street, né? À rua, algo abandonado, combinaria. Mas como a pegada é floresta, é natureza e tal, esse look, ele não combina. E agora, a gente vai estralar o dedo e ela vai mudar o look, porque o cara da edição, meu irmão, ele vai arrasar nesse momento. E... vai mudar o look. Cuida, fia. Cuida, vice. Faz assim, ó. Tu vai soltar o vestido. Quando eu fizer plim, vai fazer assim, ó. Vai soltar o vestido, isso. Foi? Plim. Agora sim
a gente está com o look baseado no nosso planejamento e na nossa pesquisa. Então a ideia seria um vestido desse fluido, para ficar aquela coisa mais de natureza e tal, né? Poderia ser também algo baseado em fadas, né? De acordo com a sua pesquisa e com a ideia que o cliente quer passar durante o ensaio. E galera, quando eu falo que você tem que pensar na ideia do cliente, não é que você também só tem que fazer o que o cliente quer. A gente, como fotógrafo, a gente tem autoridade para também sugerir algumas ideias, claro que sempre baseado naquilo que o cliente quer, como esse look, né? Que a gente pensou em vir para a floresta e a Luísa queria algo mais esvoaçantes, mais bem essa pegadazinha de fada, né? Essas coisas assim agora. Então essa parte do figurino é muito importante na hora de conversar com o cliente. E mais uma vez, Gilmar, não tem uma ideia de figurino, busca referência e passa a ideia para o seu cliente. Muitas das vezes o problema é porque você fala como você quer, mas o cliente ele não sabe exatamente o que é que você está pedindo. E quando você consegue mandar alguma foto, como por exemplo uma foto do Pinterest, como essa que vai aparecer aqui na tela, aqui ou aqui, não sei. Manda uma foto dessa para o cliente do Pinterest, como eu peguei lá no Pinterest, e fala para o cliente, olha, a ideia seria essa roupa e tal, explica o porquê que você está querendo essa roupa, né? Geralmente uma calça caqui para o noivo, uma blusa branca, ou uma blusa com um tom pastel, né? A noiva pode ser um vestido rosinha, para não ficar só o branco. Enfim, manda a referência, conversa com o cliente, só não deixa que ele chegue durante o ensaio com qualquer roupa, né, e com uma blusa de marca que não tem nada a ver com a ideia, beleza? Agora a gente vai falar de algo que complementa o nosso figurino, que são os acessórios, tá? É muito importante, galera, você trabalhar com acessórios para compor sua cena, por dois motivos. O primeiro motivo de você utilizar acessório é porque você começa a se preocupar com os detalhes, né? E a gente sabe que para uma foto legal, uma foto bem feita, é muito bacana quando a gente olha a imagem e percebe que teve um cuidado em levar um brinco, em levar um chapéu, em levar uma flor. E o segundo motivo do acessório é porque ele traz segurança para o ensaio. Se você é o tipo de pessoa que ainda não domina muito o ensaio fotográfico, ou você às vezes se sente perdido durante o ensaio, o acessório ele vai te salvar. Sério, ele vai te salvar. Por quê? Porque quando você der esse branco, você vai na sua mala ou no seu carro e pega algum acessório e usa na cena, porque aí você já sabe o que fazer na cena. Por exemplo, flores. Pegou a flor, bota a mãozinha na flor, bota o rostinho, coloca a flor na perna. Então você sabe o que fazer com aquele acessório, diferente se a modelo não tivesse com nada nas mãos. Então o acessório ele traz muito essa segurança durante o ensaio. E uma coisa, galera, sobre o acessório é que, Gilmar, eu peço para cliente levar esse acessório? Olha, se você ainda não tem tanta condição e está começando, eu recomendo que você converse com o cliente e passe a ideia para ele do acessório. Se você já tem condição e consegue comprar acessórios, eu recomendo que você compre acessórios para você ter isso no seu acervo de materiais para produzir os seus ensaios. Eu, por exemplo, ao longo do tempo eu fui construindo, né, o meu acervo de acessórios como chapéu, flores, arranjos, tiaras, bicicletas. Meu sonho é ter um Fusca, eu ainda vou ter, se Deus quiser, um Fusca só para usar nos meus ensaios, né? Quem sabe um dia. Então assim, começa aos poucos ir construindo esse seu acervo com esses acessórios, porque isso vai fazer muita diferença. A gente tem que entender que às vezes o cliente ele não sabe o que levar e ele também não tem condição muitas das vezes de comprar esse acessório. E quando a gente tem, isso já é um diferencial que você vai ter no seu trabalho, porque você vai estar oferecendo algo que o seu cliente não tem e você oferece isso como bônus no seu ensaio. Então o cliente ele vai entender que você é diferente da concorrência, porque você oferece uma bicicleta, você oferece um chapéu, oferece uma tiara de flores e para o cliente isso é muito vantajoso fechar um pacote com você, porque ele não vai se preocupar com nada e só ir com a sua beleza e pousar na hora das fotos. Depois que a gente pensou em tudo isso que a gente falou, já coloquei o meu acessório, tá? E aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, a gente colocou essa florzinha amarela. Poderia ser de qualquer cor, só que eu percebi que a modelo ela veio com as unhas amarelas. Então, para fazer composição com as unhas, porque qualquer cor que eu colocasse aqui ia ficar legal no branco, mas como a unha dela estava amarela e eu tenho flores de todas as cores única para colocar na cabeça, eu coloquei a amarela, porque a partir do momento que ela fizer alguma foto com a mãozinha aqui, ó, bota a mãozinha no rosto, mais levezinho, baixa mais um pouquinho, ó, eu já entro em composição de cores, né? Mesmo sabendo que na edição eu poderia mudar isso, que a gente vai explicar também na aula de edição. Então, aqui já está pronto a minha cena para eu fazer a nossa foto, tá? Gente, uma coisa bem importante mesmo, tá?
sempre pense em editar antes de fotografar, tá? Fica com essa frase na sua cabeça. Sempre pense em editar antes de fotografar. Então eu tô vendo a cena aqui, eu já sei mais ou menos qual a cor que eu vou colocar nessa cena, eu já sei o que eu posso remover aqui, onde eu preciso ajustar. Isso facilita muito tanto o processo da fotografia, como na hora de chegar no computador e editar a foto, tá? E para vocês que querem ver isso na prática, tudo funcionando, dica de iluminação de tudo, fica para a próxima aula, tá, galera? Então, essa nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Todo esse conteúdo do primeiro dia é muito importante para o seu ensaio, tá? Planeje a sua sessão. Veja e reveja essa aula quantas vezes quiser. Não esquece de fazer uns stories assistindo aí esses 3 dias incríveis. Marca a gente lá no Instagram e amanhã a gente se encontra na nossa segunda aula. Valeu! Eita, enganchou o cabelo da menina, gente. Peraí, enganchou ali, socorro. Vale, meu Deus do céu. Pera, fia.